Julho de 72, é o Vale do São Francisco, tá? É o Clube de Geografia. Nós passamos julho de 72, aqui, Guanabara, estação da Central do Brasil. Vocês saíram da Central do Brasil de trem? Do Brasil, Rio e Belo Horizonte. Gente, como isso numa época que telefone era uma coisa complicada? Não, em plena ditadura. Plena ditadura, a gente teve um espaço de conhecimento cultural assim, que é um curso. Isso aqui foi um curso para todos nós, inclusive para mim. Isso aqui é centro educacional. Quando eu entrei, é feira de ciência, a primeira feira de geografia que eu me lembro, no centro educacional. Eu fiquei com a Itália. É. Eu me lembro que eu fiz a Torre de Pisa. Você olha que ver? Torre de Pisa! Olha, nós que fizemos. Essa mão é minha. Aqui, ó. A gente tava na frente do tempo. De 1967 a 1974, frequentei das 8 da manhã às 6 da tarde o Centro Educacional de Niterói, uma escola de ensino médio que se intitulava Experimental. Quem via de fora tinha pena de nós, tadinhos, o dia inteiro dentro de uma escola. Não tem pai nem mãe? Às vezes ficava por lá na hora do almoço para cantar num madrigal ou devorar o estrogonofe de Dona Dalila, nossa Dona Benta Negra. Ali encontrei, entre tantos mestres bambas, o professor de geografia Heraldo Mesquita, de quem me lembro nos levando em excursões a Iguaba, a Cabo Frio, a assistir Lawrence da Arábia no Bruno e Flamengo e criar estandes para a feira de geografia. Queria conhecer o mundo e encontrou nossa companhia nos conduzindo para fora da escola. Quando voltei a Niterói, depois de morar longo tempo em Brasília, soube que o professor havia atravessado a Avenida Amaral Peixoto e dava aulas no Liceu Nilo Peçanha, escola pública situada em frente ao centro educacional. Tinha entrado com o processo de aposentadoria. Achei que era um bom momento para reencontrá-lo e conversar sobre essa travessia de um lado a outro da Avenida Amaral Peixoto, em tantos anos de vida dedicados a lançar os jovens no mundo. Eu fiz científica em Friburgo e acabei com 15 anos, que eu fui muito assim precoce estudando. Com 15 eu já tinha acabado. E aí fui para minha terra, que é Banquete, que é uma vila pequena. E não tinha o que fazer, eu fui vender tangerina no trem. Ajudava meu pai, que era ferroviário, na estação. Aí chegou um momento que eu falei, eu estou cansado disso. Vender tangerina no trem, eu estudei para isso e peguei o trem. Entrei no trem, embarquei e vim embora. Ele não ficou muito satisfeito, o pai, mas a mãe me deu a maior força e vim para Niterói. Cheguei aqui em Niterói, na General Dutra, falei, eu vou conquistar essa cidade. Foi Nova York da minha vida. E fui fazer geografia e aí eu comecei a sentir que era aquilo que eu queria. Era conhecer o mundo. A discussão ideológica era muito boa dentro da faculdade.
o porta-aviões americano vinha aí para tomar conta da gente, derruba o governo, não derruba o governo, e tinha a passeata, e os sindicalistas. Eu cheguei em Niterói, fui impactado pela história. Vi a história passar, entrei nela, foi no ano de 61, 62, foi o ano que eu acho de maior democracia na história do Brasil, que eu vivi. Porque você criticava tudo, você podia falar de tudo, você falava de nudismo, você falava de comunismo, de anarquismo, você falava tudo na universidade, você falava na rua, na barca. A barca era um ponto que as pessoas ficavam paradas discutindo política, era uma coisa muito diferente do atual. E logo depois os comunistas foram colocados fora da lei e foi aquele impacto no dia 1º de abril de 1964. Tinha caído o governo. Então nós saímos de uma sintonia. Né? Uma semana depois, minha casa foi invadida lá em Banquete. Meu pai foi preso. Meu pai não era camponês, era ferroviário. Mas foi no Roldão e foi para o sanatório naval e a gente sofreu muito. Tem um episódio incrível da minha mãe, os militares chegando lá, chegaram 6 da manhã e abriram a porta assim, e minha mãe serviu café, né, para os militares, e tinha um livro do Jorge Amado sobre a coluna Prestes. Se eles vissem aquilo era um negócio naquela época. O meu livro de geografia de Haroldo de Azevedo era vermelho, eles levaram, era um livro perigoso. Então o que ela fez? Ela botou na bandeja, segurou, botou a toalhinha e serviu o café com o livro na bandeja. Aí quando eu lembro isso, eu falo, mamãe, você foi uma heroína. Daquela época, né, o Heraldo dava aula pra gente, né, de geografia. E o Heraldo era um professor que inspirava a gente, né? Ele era como um de nós, né? Ele se envolvia com as nossas questões e tal. E ele era um cara muito positivo, muito dinâmico. E ele resolveu criar um clube de geografia. Que um dos objetivos dele era fazer assim, excursões, né? Excursão para estudar regiões, enfim, temas ligados à geografia, né? Aos estudos sociais e tal. E a coisa deu tanta repercussão na escola que a primeira reunião do clube foi na quadra do colégio, porque era muita gente, não cabia nas salas. E houve um problema também porque a gente sequestrou o pessoal do clube de ciências, do coral, do teatro, foi todo mundo pro clube de geografia porque queria fazer excursão, né? Então, assim, foi aquela reunião na quadra, né? E tudo que era, assim, em massa naquela época não era muito bem visto, né? Era muito interessante que a gente sentava, planejava, esquematizava tudo e sempre dava tudo errado, né? Quer dizer, e isso tornava as excursões muito melhores, não é? E o Heraldo tinha essa ousadia, né? Não tinha meu pé me dói, não tinha isso não dá, não tinha não. Chegamos em Pirapora, 8 dias dentro da gaiola, até Juazeiro. Pôr do sol mais lindo do Brasil. Manga, Bom Jesus da Lapa. Vimos uma cidade, Manga, dos leprosos, que o comando da barca falou, professor, não pode saltar, porque são leprosos. Eu falei, mas lepra pega? Eu falei, não. Eu falei, então nós vamos saltar. Quem é que quer saltar? E tinha uns 10 que quiseram saltar. Aí fomos lá, cantamos para os leprosos, conversamos com os leprosos. Meu Deus do céu, a gente estava conhecendo um Brasil que o livro não ensinava, que a geografia oficial não ensinava. Então, eu acho que aquela lição foi assim uma grande lição para todos os que tiveram essa oportunidade.
otimamente tratados. Chegamos lá hospedados, jogamos bola, fomos nas escolas, fomos no balé, vimos o Copélia, vimos... Só tem que no dia de voltar, na véspera, Bianca falhou. A empresa faliu, a empresa venezuelana faliu. E aí nós ficamos, bom, e agora o que nós vamos fazer? Ah, não tem voo para o Brasil. Era carnaval, próximo de carnaval, as mães me telefonavam, eu quero minha filha amanhã. Aí minhas veias, minhas varizes da perna começaram ali. Eu senti a primeira vez, foi a pressão. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos para a Embaixada do Brasil, em passeata. O acordeon para mim fez assim parte da minha vida, porque foi o jeito de matar a saudade da roça. Quando eu vim para Niterói, logo no primeiro mês eu tive chance, num programa de calouro, de estar numa fila com o Roberto Carlos, na mesma fila. Os dois foram congados na Rádio Federal. Depois eu toquei nas passeatas dos sindicatos, nas passeatas das lutas estudantis, antes de 64, depois de 64, nos festivais de música, e muito, ganhei festivais, perdi festivais, organizei festivais de música, sempre com acordeon. Muito do que eu faço hoje, muito do que é uma referência que você traz com você, não é? Hoje está tudo, as pessoas estão vivendo o presente de uma forma esquizofrênica, né? Com milhares de informações que você não tem tempo de transformar em conhecimento, não é? Então eu trago isso assim, de como a gente transformava a informação em conhecimento. Você constrói o conhecimento através da interação com as outras pessoas. Então esses trabalhos em grupo, essa coisa de criar, de fazer excursão, de viajar, né, de enfrentar com ousadia um mundo além daquele do seu cotidiano, né? Isso produziu uma construção de conhecimento muito grande. No final de 2012, quando soube que o professor ia se aposentar, resolvi gravar seu último dia de aula. Não foi seu último dia de aula. Até o momento em que escrevi esse texto, o fato não se consumou. Não me surpreendo, não pela conhecida burocracia, mas pela falta de desejo do meu personagem de conceber um ponto final. Eu sou espiritualista, né? Se me chamarem lá no patamar da espiritualidade, para escolher eu quero voltar professor, porque eu quero ainda fazer mais coisas, se tem alguma ligação de uma vida com a outra, porque eu acho tão fascinante, tão útil, uma coisa que você recebe tanto amor, você recebe vibrações, abraços, cumprimentos. Então isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, porque em suma eu acho que Ele tem essa responsabilidade, mas essa profissão é maravilhosa.